Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Fundo PIS/PASEP, que tem mais de 10 milhões de pessoas que ainda não foram sacar as suas cotas, tá certo? E você vai saber quem tem direito e o que fazer. E antes de continuar, eu queria dizer uma coisa para você. Pessoal, antes de vocês acharem que é dúvida, que é mentira ou não, confirme nos jornais. Se os jornais estão falando, se a Caixa fala, tem mais de 10 milhões que não foram ainda pegar as suas cotas, né? Que são mais de 23 bilhões que estão lá no banco, não custa nada você verificar, tá certo? Então, nesse vídeo, eu vou passar para vocês de que maneira vocês vão verificar, né? Se tem esse valor para você ou não. Vai custar alguma coisa para você se você pesquisar uns valores? Eu acho que não, você só tem a ganhar, entendeu? Então, assiste esse vídeo até o final, tá certo? Para você ver como funciona, não custa nada, tá bom? Então vamos continuar. Então, como eu falei, segundo a Caixa Econômica Federal, ainda tem 23 bilhões de reais, tá certo? Que estão esperando quem? Os seus beneficiários, tá certo? Então, o prazo final para a retirada do dinheiro é até dia 1º de junho de 2025. O que acontece? Até junho de 2025, você pode retirar esse dinheiro. Passou, você não pode mais. Aí o que vai acontecer? O governo vai ficar com esses 23 bilhões se você não for pegar. Então, volto a dizer, custa você fazer uma pesquisa? Custa você ir atrás? Eu tenho certeza que não, tá certo? Então, eu estou aqui nesse vídeo para incentivar você a ir atrás desse dinheiro, atrás desses valores, tá certo? Como eu falei, ó, cerca de 10,6 milhões de brasileiros ainda não foram sacar o fundo PIS/PASEP, que ele está liberado desde agosto de 2019 para beneficiários de todas as idades, tá certo? Então, segundo a Caixa Econômica Federal, olha só o volume, são 23 bilhões e 300 milhões que ainda estão esperando os seus beneficiários, estão lá esperando você. Entendeu? Então, vamos ver como funciona. Então, a quantidade de recursos, né, ainda não foi sacado, se deve em parte ao quê? Olha só, ao fato que muitos cotistas, eles terem falecido, né? Faleceram essas pessoas antes de retirar o dinheiro. Então, sem que seus herdeiros tivessem conhecimento. Então, como funciona? As pessoas, né, elas tiveram essas contas, elas são cotistas, tá certo? Só que elas faleceram. E os herdeiros o que fizeram? Não fizeram nada, porque existem esses 23 bilhões ainda esperando. Então, os herdeiros, eles podem ir atrás, tá certo? E outro fator que contribui, né, para esse cenário é que os beneficiários, eles são idosos, tá certo? Né? Eles são idosos, tá? E com isso, eles podem não ter se atentado, lembrado, né, para o direito de sacar os valores. Também são duas possibilidades, tá certo? Tá, e afinal, o que são essas cotas do Fundo PIS/PASEP? Tá certo? Então eu vou dizer, olha só. Entre 1971 e 1988, tá, as empresas, né, e os órgãos públicos, eles depositavam dinheiro no fundo em nome de cada um dos seus funcionários, tá certo? E cada um era dono de uma cota nesse fundo. É assim que funciona, tá? Mas o saque só poderia ser feito, né, no caso de aposentadoria, tá certo? Doença grave ou completar 70 anos, né? Então, a partir de 1988, mudou a forma de pagamento do PIS/PASEP, né? Que vigora até hoje, essa forma de pagamento, né? Então, mas muitos dos beneficiários ainda não fizeram a retirada de suas cotas devido aos critérios estabelecidos na época. Assim, muitos beneficiários não sabem desse dinheiro, como eu já falei, tá certo? Incluindo herdeiros, né, desses cotistas que podem sacar o dinheiro. Então, os herdeiros, eles têm que ficar atentos. Seus pais, eles estão vivos? Converse com eles. Se eles infelizmente estiverem falecidos, né, pegue a documentação dele, carteira de trabalho, a certidão de óbito e vá atrás, tá certo? Você pode se deparar com um bom valor para você. Então, o fundo PIS/PASEP, ele é diferente do abono salarial, tá certo? O abono salarial PIS/PASEP, cujo pagamento é feito todos os anos para trabalhadores com renda média mensal de até 2 salários mínimos, tá certo? Então,
O valor do fundo, ele é pago uma vez, ou seja, uma vez retirado o dinheiro, né, por quem tem direito, tá certo? O saldo é zerado. Então, a Caixa é responsável pelos pagamentos das cotas PIS/PASEP desde junho de 2020. E agora eu vou passar para vocês quem tem direito a essas cotas, né? Tem cotas do PIS/PASEP somente quem trabalhou com carteira assinada, tá certo? Na iniciativa privada entre 1971 e 1988, tá certo? Já as cotas do PASEP, elas são destinadas a quem trabalhou como servidor público ou militar no mesmo período, tá certo? Então, todos os participantes cadastrados no fundo PIS/PASEP até 4 de outubro de 1988, tá certo? Atente bem a essa data. Quem possui um saldo de cotas, ele pode sacar, tá certo? Então, o prazo final para a retirada do dinheiro, vou repetir, até 1º de junho de 2025. Então, você tem que ficar bem atento e ir atrás dos direitos, né? Como eu falei. Então, após essa data, né, esses valores não sacados, eles vão ser ditos como abandonados e passam para a União, tá certo? Então, a União vai ganhar 23 bilhões de graça. Você vai querer isso? Eu tenho certeza que não, tá certo? Então, no caso da morte do titular, tá certo? Presta atenção, das cotas, os herdeiros e sucessores, eles poderão sacar o dinheiro. Como sacar o dinheiro? Em maio de 2020, o Banco do Brasil ele transferiu as cotas do PASEP para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o FGTS. Assim, né, desde junho de 2020, os saques das cotas do PIS quanto do PASEP, tá certo? Eles devem ser solicitados na Caixa Econômica Federal. Então, e segundo a Caixa Econômica, tá certo? O trabalhador ele pode realizar o saque pelo aplicativo do FGTS. E tem ainda a possibilidade de sacar pessoalmente, tá certo? Vamos ver algumas opções. Os saques de até 3 mil, eles podem ser feitos com o cartão do cidadão e a senha cidadão nos terminais de autoatendimento na Caixa, tá certo? Nas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, além do cartão cidadão e senha, tá certo? O cotista deverá apresentar documentação de identificação oficial com foto. Os valores acima de 3 mil devem ser sacados nas agências, mediante a apresentação de documento oficial com foto. Como é que você vai ver o saldo? Então, desde junho de 2020, né, que as cotas do fundo do PIS/PASEP, elas estão vinculadas ao Fundo de Garantia, né, o FGTS. Então, para consultar o saldo, né, o cotista ou o herdeiro, tá certo, deve acessar os sistemas da Caixa Econômica Federal, tá certo? A consulta poderá ser realizada pelo aplicativo FGTS, tá certo? Pelo site FGTS e o Internet Bank Caixa, tá certo? Então, é possível ainda também consultar o saldo nas agências da Caixa Econômica Federal. Então, para isso, basta apresentar documento de identificação com foto. Então, os cotistas ou herdeiros poderão verificar se tem saldo a receber através do site do banco ou pelo aplicativo do FGTS, tá certo? Então, para consultar o saldo de cotas, é necessário o número do CPF ou o antigo SIC, tá certo? Ou o número do NIS, do cotista, que pode ser encontrado nas seguintes situações. No cartão do cidadão, tá certo? Nas anotações gerais da carteira de trabalho antiga, tá? Na página de identificação da nova carteira de trabalho, no extrato do FGTS impresso, tá certo? Em caso de consultar com o número do NIS, tá? O beneficiário ou herdeiro, não esquecer, eles também vão precisar de uma senha. Herdeiros podem sacar? Então vamos ver. Em caso de morte do titular das cotas do PIS/PASEP, o saldo da conta será disponibilizado para os seus dependentes, tá certo? Mediante a apresentação dos seguintes documentos. Então vamos ver. Certidão de óbito e certidão ou declaração de dependentes beneficiários habilitados à pensão por morte emitida pelo INSS, na qual conste o nome completo do dependente, tá certo? Data de nascimento e grau de parentesco ou relação de dependência com o participante falecido, ou certidão de óbito e certidão ou declaração de dependentes beneficiários habilitados à pensão por morte emitida pela entidade empregadora, tá certo? Para os casos de servidores públicos, tá certo?
na qual conste o nome completo do dependente, data de nascimento e grau de parentesco ou relação de dependência com o participante falecido, ou ainda alvará judicial designado ou os beneficiários do saque. Caso o alvará não faça menção ao falecido do participante, deve ser apresentado a certidão de óbito ou ainda, tá? Escritura pública de inventário, tá certo? Podendo ser apresentado formal de partilha dos autos do processo judicial de inventário, arrolamento ou escritura pública de partilha extrajudicial lavrada pelo tabelião do cartório de notas ou, na situação de ausência de dependentes habilitados, a pensão por morte por participante falecido deverá ser apresentada autorização de saque subscrita por todos os sucessores, declarando não haver outros dependentes ou sucessores conhecidos, e certidão de óbito e original e cópia de documentos de identificação oficial de cada um dos dependentes ou sucessores. Então você ficou sabendo agora como você vai poder ver esse dinheiro, tá certo? Eu passei todas as possibilidades, principalmente para os herdeiros, tá certo? Como eu falei já que tem pessoas idosas, de repente essas pessoas esqueceram. Então, infelizmente, essas pessoas faleceram e você tem todo agora, tem toda a documentação necessária para você ir até a caixa e saber se tem dinheiro. Com certeza, alguém que está vendo esse vídeo vai ser contemplado, porque afinal são 23 bilhões, né? Vamos confirmar aqui. Deixa eu ver. São 23 bilhões, tá? À espera das pessoas irem lá sacar, tá certo? Então, se você não for lá sacar, esse dinheiro, ele vai ficar para o governo, tá certo? Então, vamos fazer aquele pensamento positivo, vamos atrás das documentações e vamos lá na caixa, né? Vamos ver o direito que você tem, tá certo? Vamos exercer o seu direito, tá certo? Então, agradeço você por ter me acompanhado até aqui. O vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder assim que possível, tá certo? Então, agradeço você mais uma vez por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.